Olá, tudo bem? Eu sou a Andresa Nunes e faço parte da equipe da SGM. E eu estou aqui para apresentar para vocês uma estratégia maravilhosa para nós alcançarmos as crianças. É a Tarde Evangelística. E o tema dessa Tarde Evangelística que eu vou apresentar nesse vídeo para vocês é Toque Toque. Mas antes disso, deixa eu já deixar alguns recadinhos bem importantes aqui para você. Na descrição desse vídeo você vai encontrar os nossos sites, as nossas redes sociais, onde você vai ter acesso a este conteúdo gratuitamente. Se ainda assim você quiser conhecer mais os nossos projetos ou ter acesso a outros materiais, eu te convido a visitar o nosso site sgmbrasil.com.br. Lá você vai encontrar também a nossa loja virtual, onde você vai poder acessar outros materiais maravilhosos para o trabalho com crianças. Afinal, nós amamos as crianças e queremos alcançá-las. E deixa eu deixar mais um recado para você. Inscreva-se no canal, é muito importante ter você aqui com a gente e ative as notificações. Assim, sempre que nós tivermos novos treinamentos, você ficará por dentro. Bom, vamos começar então o nosso treinamento dessa Tarde Evangelística com crianças. Antes de nós pensarmos em chegarmos até as crianças com um conteúdo, em entendermos que Cristo as ama e deseja alcançá-las através das nossas vidas, é importante nós pensarmos um pouquinho no nosso coração. Tudo começa em nós. Um dia, o Senhor bateu a porta do nosso coração. E eu quero começar esse treinamento compartilhando com você o nosso versículo-chave dessa TEC. O versículo diz assim: escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Está lá em Apocalipse 3:20. Algo que é muito importante é que sempre que nós trabalhamos com versículos, nós então apresentarmos às crianças a palavra do Senhor e dizermos a elas que este versículo ou esse pequeno trecho foi retirado da Bíblia. Então é muito importante que sempre que nós realizamos atividades com as crianças, nós tenhamos, ainda que tenhamos várias estratégias, recursos visuais, slides, telões, enfim, é muito importante que nós tenhamos a Bíblia em mãos, porque as crianças precisam saber que o conteúdo que nós apresentamos a elas é uma porção da palavra de Deus. E vamos deixar então essa palavra falar ao nosso coração. Eis que estou à porta e bato. Nós temos várias oportunidades, vários batendo a porta do nosso coração. Aqui em Apocalipse 3:20, quem bate a porta do nosso coração é Cristo, o melhor amigo, o amigo que bate a porta. Mas se nós pararmos para sondarmos os nossos corações, nós, enquanto missionários, nós, enquanto evangelistas de crianças, nós, enquanto pessoas que queremos alcançar crianças para Cristo, se nós pararmos para pensar como está o nosso coração, quem tem batido a porta do nosso coração ou o que temos permitido que entre no nosso coração? O nosso coração, ele é uma casinha aonde a fechadura só está para o lado de dentro. Não tem como abrir do lado de fora. Portanto, quem pode abrir o nosso coração somos nós. O Senhor nos deu essa autoridade, o Senhor nos deu esse livre-arbítrio de nós abrirmos o nosso coração ou não para aquilo que bate a porta. E eu te pergunto, o que tem batido a porta do teu coração? Ou a quem você tem aberto o seu coração? É importante nós sondarmos o nosso coração, porque a mensagem que nós estaremos anunciando às crianças, ela precisa ser uma verdade muito forte para nós. Ela precisa impactar-nos. E por isso,
você precisa nesse momento, nesse primeiro momento do treinamento, sondar o seu coração. Se algo bateu a porta e você abriu e permitiu que entrasse, e isso trouxe ou tem trazido algumas lembranças, sentimentos ruins, nesse momento, tire um tempo e fale com o Senhor. Convide Ele para que sonde o teu coração e para que Ele remova tudo aquilo que não provém dEle e para que Ele coloque em teu coração aquilo que é dEle, a paz que excede todo o entendimento e a verdade, porque é essa verdade que nos liberta, não é mesmo? E é essa verdade que nós queremos anunciar às crianças. Esse evangelho que nós vamos levar aos pequenos, ele precisa ser puro e genuíno, porque muito mais do que aquilo que falamos, as crianças, elas aprendem aquilo que elas nos veem fazendo. As crianças, elas têm um poder de percepção e uma leitura muito profunda. Portanto, aquilo que nós falamos precisa estar muito coerente com aquilo que nós vivemos. Do contrário, nós não teremos êxito nessa missão de alcançar verdadeiramente o coração dessa geração para Cristo. E se você está fazendo esse treinamento, eu tenho certeza que o propósito do teu coração é que muitas crianças se acheguem a Cristo através da sua vida. Seja bem-vindo! Esse treinamento é para você e eu te convido, fique com a gente até o final, porque a gente tem muito a caminhar nesse percurso. Afinal, um amigo bate a porta e é para ele que nós vamos abrir o nosso coração. Dando seguimento, então, no nosso treinamento, eu quero explicar um pouquinho para você o que significa a sigla TEC, que é tão popularizada, né? Nós chamamos de TEC, toque, toque. Por que TEC? TEC é a sigla da Tarde Evangelística com Crianças. E o que é a Tarde Evangelística com Crianças? É um programa que tem como objetivo a evangelização das crianças. Tem como objetivo nós levarmos Cristo, apresentarmos Cristo a elas. O programa, ele pode ser realizado em diversos locais que nós vamos falar agora na sequência. E sempre com várias estratégias, uma abordagem lúdica, bastante criativa, para que em tudo aquilo que nós vamos fazer nesse período possa culminar no grande convite para que a criança abra o seu coração para Cristo. Quais são os objetivos dessa tarde evangelística com crianças? Bom, nessa programação da TEC Toque Toque, nós podemos elencar 3 principais objetivos que eu quero ler aqui com vocês. Conhecer Jesus como amigo que está batendo a porta do seu coração. Que as crianças possam entender através da sua vida que Jesus bate a porta, né? E assim como nós falamos anteriormente, quem abre a porta somos nós. O nosso Senhor é extremamente educado. Ele não vai arrombar a porta do coração de ninguém. Ele simplesmente vai bater. E cada um pode decidir abrir ou não. Isso vem de encontro ao nosso segundo objetivo dessa TEC. Entender que precisa tomar uma decisão de abrir o seu coração para Jesus. Uma vez que a criança conhece Jesus como aquele que bate a porta, então ela pode entender que ela precisa decidir abrir essa porta. Muito bem, então aí já temos 2 objetivos. O terceiro, então, é que ela possa tomar a decisão de aceitar Cristo como seu Senhor e Salvador e receber Ele em sua vida. Esses são os nossos 3 objetivos. Nós vamos, durante toda a programação, perseguir esses objetivos, né? Lembrando,
Nós queremos que as crianças conheçam Jesus e saibam que Ele é o amigo que bate a porta do coração, que elas saibam que elas precisam decidir abrir a porta do coração e no terceiro, que elas entendam que cabe a elas recebê-lo, dizer, Jesus, pode entrar, a casa é sua. Então, esses são os nossos objetivos. Bom, a nossa programação, ela tem um público-alvo. Não que não possam ter crianças, ou juniores, ou adolescentes em outras idades. Mas, quando o material foi elaborado, foi pensando nessa faixa de idade. Então, o nosso público-alvo dessa programação são crianças entre 5 e 11 anos. Eu tenho experiência com crianças menores do que 5 anos, afinal nós já fizemos essa programação em escolas, creches, né, lugares de educação infantil com crianças de 2 anos, de 3 anos, e com as devidas adaptações, ela é uma programação aceita, e também já tivemos maiores participando dessa programação também, maiores de 11 anos. No entanto, o conteúdo tal como ele é apresentado aqui para vocês, ele visa esse público, de 5 a 11 anos. Vamos falar um pouco então sobre os locais onde nós podemos estar realizando essa programação. Nós temos alguns locais como sugestão para que você realize a programação da Tec Toc Toc. Entre eles, a gente pode citar a sua igreja local, a igreja, de repente, da sua região, as praças, as escolas, centros comunitários, salões de condomínio, ou outro local que você entenda que consiga reunir algumas crianças. De repente, você pode pensar assim, Andresa, mas você falou que é tarde evangelística com crianças. Isso significa que eu só posso fazer a programação à tarde? Não. Na verdade, é uma sugestão. O nome da programação, quando ela foi elaborada inicialmente, porque nós temos outros temas, esse é um dos temas que nós temos, né? A Tec Toc Toc. Você pode ir lá no nosso site encontrar outros temas de TECs. Ela é uma programação que foi elaborada para ser feita à tarde, aos finais de semana. No entanto, você pode realizá-la pela manhã, você pode realizá-la à noite, como ficar melhor dentro da sua realidade. Inclusive, nós trazemos a sugestão aqui para que você realize essa programação em escolas. Nós percebemos que uma grande procura, há uma grande abertura das escolas para que em períodos festivos de datas comemorativas como Páscoa, Dia das Crianças, Natal, há uma grande abertura das escolas para receber grupos para contação de história, para teatro, e a nossa programação ela tem tudo isso. Então você pode aproveitar para que nesses períodos dessas datas comemorativas, então ir até as escolas levando essa programação. Você faz algumas adaptações para que não se torne uma programação tão extensa como você faria na sua igreja local, por exemplo, mas você consegue sim levar essa programação às escolas e então vai precisar ser no período da manhã ou da tarde, conforme o horário que aquela escola, então assim, disponibilizar para você realizar. Nós temos aqui no nosso programa a sugestão de que ela seja feita sábados ou domingos, das 14 às 17 horas, e essa é uma sugestão para você vai fazer a programação completa. Você realizando a programação completa, tudo que eu vou passar aqui, compartilhar aqui com você, ela é uma programação para duração de até 3 horas. E aí você pode dizer, nossa, uau, 3 horas? O que eu vou fazer com as crianças durante 3 horas? Não se preocupe. A programação, ela realmente tem um conteúdo que vai te permitir que o seu evento, que a sua tarde especial, sua tarde evangelística, realmente dure todo esse tempo e você terá, sim, um conteúdo muito especial para passar para as crianças durante todo esse tempo. No entanto,
se você não tiver todo esse tempo, todas essas 3 horas à sua disposição, como por exemplo, se você for a uma escola, de repente na escola vão te dar 45 minutos, 50 minutos, que é o tempo de um período letivo, então você vai focar naquilo que é o mais importante, ou seja, o teatro e a contação de história, ok? Agora, na sequência, eu já vou explicar cada um deles para que fique tudo muito claro e você possa sair desse treinamento já com todas as ferramentas na mão para alcançar as crianças através da Tec Toc Toc, ok? Vamos seguir então. O que o nosso programa tem, né? O que contempla essa Tec? Bom, nós vamos ter músicas dentro do manual. E eu reforço aqui, o nosso manual ele vai estar disponível para download gratuito nas nossas redes sociais, que vão estar na descrição desse vídeo. Lá dentro do manual você tem várias músicas. Algumas você tem inclusive para fazer download da música e do playback, tá certo? Outras são músicas comerciais que você vai encontrar, né, nas plataformas digitais. Então, tem algumas músicas que você pode já utilizar, elas estão lá para download no nosso programa, e outras nas plataformas digitais você vai ter acesso. E aí você vai escolher dentro dessa programação, desse programa, algumas músicas conforme a sua disponibilidade de tempo. Por exemplo, né, uma música que a gente conhece bastante e que ela tá tanto no nosso download quanto nas plataformas digitais a gente vai encontrar ela também, é a música Toque Toque, né? Aquela música que diz toque, 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 alguém bate a porta, toque, 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 alguém deseja entrar, é o mal querendo um lugarzinho, não, 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 você não vai entrar. Toque, 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 alguém bate a porta, toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda, sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Essa é uma das músicas. O que é importante a gente falar em termos de música? Todas as músicas que nós sugerimos e todas as músicas que você deve escolher, elas precisam também fazer parte da forma que você estará comunicando a mensagem. Explicando melhor, quando a gente faz a escolha de uma música para trabalhar com crianças dentro de um programa, eu não vou escolher uma música sobre um tema qualquer. Eu vou escolher músicas que reforcem a mensagem que eu quero anunciar. Essa música que eu acabei de cantar, ela tem tudo a ver com a mensagem que nós estamos passando nesse programa, assim como as demais músicas ali listradas. Bom, o que é importante a gente lembrar quando falamos de música? Primeiro, você não precisa ser um ótimo cantor para trazer músicas para o seu programa. Você pode usar músicas já com a letra cantada, mas você precisa saber cantá-las. Isso é imprescindível. Você precisa saber cantar as músicas, então decore a letra e se existirem palavras que você, lendo a letra, entende que as crianças não vão entender o que essa palavra significa, explique a elas antes de começar a cantar, certo? Apresente a música uma vez para as crianças e depois convide-as para cantar junto, certo? Bom, outra dica muito importante em termos de música. Coloque gestos nas músicas. As músicas com gestos ficam mais alegres, mais convidativas, né? Então, faça coreografias. Se a música é toque, 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 não vamos cantar com a mão para baixo, né? Com uma cara de tristeza. Nós vamos cantar toque, 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 batendo na porta. E se é um mal que bate a porta, é um mal. E se é Jesus, é Jesus. Então, todo o nosso corpo vai cantar junto com a gente a letra dessa canção, ok? Isso são algumas dicas para que esse período da música ele seja muito convidativo. Nós que trabalhamos com crianças, queremos alcançar os seus corações, não podemos
ter vergonha e nem medo de pagar mico, ok? Pense nisso e bole a sua coreografia, convidando as crianças a juntos cantarmos bem bonito para Jesus. Além das músicas, nós temos no programa teatro, eu vou falar mais sobre eles na sequência, teatro, período de oração, a história bíblica, a apresentação do versículo, uma música específica com coreografia, que você vai escolher uma para fazer uma coreografia especial, lição com objetos, jogo de fixação e um trabalho manual, que ele é opcional. Agora, na sequência, eu vou explicar sobre cada um. O teatro. O teatro, tema do teatro da Tec Toc Toc é a melhor visita. Sobre o que fala o teatro? É uma mulher que está fazendo faxina e então várias pessoas, uma de cada vez, bate a sua porta, interrompe a faxina e aí são tipos de visita muito indesejadas. É pessoas para contar fofoca, é pessoas para entregar boletos para pagar, é todo tipo de visita que só está atrapalhando a faxina e deixando ela muito entristecida com as notícias que estão chegando. Até o momento que a porta toca novamente e quem está lá? Jesus. Ela, num primeiro momento, nem acredita. Quem? Jesus. Mas ele insiste. É ele que está batendo a porta. Então, ela abre a porta, Jesus entra e lhe apresenta a salvação. De forma resumida, esse é o contexto do nosso teatro. Enquanto eu estiver aqui falando e contando para você, com certeza você já ficou imaginando como que seria esse cenário. Uma pessoa, né, vestida, quem sabe, com um avental, com uma vassoura, com um espanador. É, isso mesmo. Esse seria o cenário do nosso teatro. E aí, tudo vai de acordo com a disponibilidade que você tem. Se você tem várias pessoas para contracenar com você, esse teatro, então, pode ter cada pessoa que interrompe realmente ser um personagem que entra, conversa com essa mulher que está fazendo a faxina e sai. No entanto, se você não tem tantas pessoas assim para contracenar, você pode ter um narrador que toca a porta e ela nem atende, a mulher nem precisa abrir a porta, ela pergunta, quem é? E aí o narrador do lado de fora já fala e interage com a mulher, ok? Muito importante e indispensável. Você precisa ter a personagem, que vai ser a mulher que faça a faxina, e você precisa ter o personagem Jesus, tá certo? Capriche no figurino. Pense com carinho nos detalhes, isso chama a atenção das crianças, né? Se você consegue também, procure algumas trilhas sonoras, né? A trilha sonora da porta, do toque-toque da porta, está no nosso material para você fazer download. Então, leve uma caixinha de som, deixa alguém responsável por largar lá o toque-toque quando alguém bater a porta, né? Capriche nesses detalhes, porque isso faz com que as crianças elas se envolvam ainda mais nesse enredo do teatro. Tá? E importante que os personagens gravem a fala, que realmente vivam aquele momento e que Jesus, com muito carinho, apresente o plano de salvação, porque ele não vai estar apresentando só no teatro. As crianças que estarão assistindo receberão a mensagem juntamente com o teatro. Certo? Pois bem, terminando o teatro, você tem a oportunidade já, naquele momento, de fazer um apelo de salvação. Você pode já, nesse momento, levar as crianças a receberem a Cristo, a orarem com você a oração de confissão, certo? Ou você pode deixar isso para um segundo momento, que vai ser após a história bíblica, que é agora o próximo item do nosso treinamento. A história bíblica que nós vamos estar passando para as crianças dentro desse treinamento, dentro desse programa da Tec Toc Toc,
é a história bíblica Jesus, um amigo que veio para ficar. Essa história que nós trouxemos aqui é uma história muito conhecida. É a história de Zaqueu. Zaqueu, que sobe lá na árvore porque ouviu que Jesus passaria por ali. Então, Jesus o vê na árvore, o chama e pede para ir até a sua casa. E todos que estavam ali ficam até mesmo criticando. Ora, o que Jesus vai fazer na casa do Zaqueu? Bom, então, aquele Zaqueu, cobrador de impostos, recebe Jesus na sua casa e ali a história nos conta que acontece algo extraordinário. A salvação entra na casa de Zaqueu. Jesus entra ali e muda a história de Zaqueu. Realmente acontece, um arrependimento da parte de Zaqueu. A presença de Jesus ali traz, essa transformação para a história de Zaqueu. Essa história nós estaremos então compartilhando com as crianças, lembrando que nós temos aqui, como a gente está vendo nos nossos slides, nós teremos à disposição no material para o download todos os cartazes para que você possa contar a história, tá certo? Então temos ali os cartazes, você vai contando a história aí da forma que você preferir. Se você gostaria de imprimir os cartazes tamanho A4, tamanho A3 ou projetá-los num telão, num data show, fica à sua disposição o material para que você possa fazer da melhor maneira. O importante na contação de histórias sempre é não realizarmos a leitura da história. No nosso manual tem a sugestão do que você falar em cada um dos cartazes que você vai estar utilizando. No entanto, é muito importante, não leia o manual, não leia a Bíblia como contação de história, tá certo? Realmente você estude essa história, estude a forma de utilizar os cartazes, use um tom de voz gostoso para que as crianças possam escutar. Tenha nuances na sua voz conforme você vai então contando, a história. Se você está falando da multidão, eram muitas pessoas que cercavam Jesus, Então você vai falar da multidão, você vai mudar a sua voz, Quando você fala que Zaqueu ele subiu na árvore, você vai estar ali explicando, quem sabe, que dificuldades Zaqueu teve para subir naquela árvore, uma vez que ele era um homem de baixa estatura, assim a Bíblia conta. Então você faça mudanças na sua voz conforme o decorrer da história. Assim a sua história ela vai ficar mais interessante, ok? Saiba manusear bem os cartazes. Não dá para a gente estar falando que Jesus já está lá na casa do Zaqueu, mas a gente esqueceu de trocar os cartazes, continua segurando o cartaz da multidão, Ou então a gente vai lá e peraí, deixa eu olhar esse cartaz aqui, deixa eu ver, que cena que é essa aqui mesmo? Lembrei, essa é a cena que o Zaqueu está na árvore. Também não dá, Então, realmente treine, e se dá para ficar aqui uma dica, treine a contação de história na frente do espelho. Conte para você mesmo a história em frente ao espelho várias vezes. Marque também num cronômetro. A sua história não pode ficar tão curta ao ponto de que você não conseguiu passar os principais pontos, do plano de salvação da história, porque lembrando que é uma tarde evangelística, nós queremos apresentar o Evangelho da Salvação às crianças, ok? Então, Jesus precisa ser apresentado como esse amigo que veio para ficar dentro dessa história. Então, a sua história não pode ser tão curta que você não teve tempo de apresentar todos os pontos, mas ela também não pode ser uma história
tão longa que fica cansativa e que as crianças vão levantar e as crianças vão ficar inquietas e aí você vai precisar ficar pedindo silêncio, 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 ok? Então, pare na frente do espelho, treine a história, cronometre o tempo e depois faz uma análise ali de quanto tempo você usou. Um bom tempo para contação de história, para que ela não fique nem curta e nem comprida. Claro que o seu tempo, ele pode variar também de acordo com a disponibilidade de horário que você tem para realizar a programação, ok? Se você tem 45 minutos, então um bom tempo de história seriam até 15 minutos, tá certo? É um bom tempo, você consegue desenvolver uma boa história e também não fica tão cansativo para as crianças. A história bíblica, ao terminá-la, se você não fez o apelo antes, então esse é um momento que você vai fazer o apelo. Você vai dizer às crianças, né, que assim como Zaqueu, né, Jesus pediu para entrar na casa dele e ele abriu a sua casa e recebeu a Cristo, que hoje Jesus bate a porta do coração delas. E se elas assim desejarem abrir a porta do coração, então Jesus pode entrar e transformar a vida delas. É importante quando a gente conta histórias e quando a gente então faz o apelo, nós não podemos esquecer de contextualizar. Zaqueu, ele era um cobrador de impostos, ele vivia numa sociedade onde ele era mal visto. Quem sabe ele tivesse poucos amigos, ou os amigos que ele tivesse poderiam ser até amigos interesseiros nos poderes aquisitivos que Zaqueu tinha. As nossas crianças, elas também vivem algumas realidades. Quem sabe elas têm realidades de não dormir à noite, quem sabe elas têm problemas emocionais, problemas afetivos, problemas com seus pais, pais separados. Tantas são as situações que podem envolver o coração e a vida das nossas crianças. E nesse momento que nós estamos contando a história, nós então podemos dizer a elas que Jesus é esse amigo que vem para ajudá-las a enfrentar esses problemas, que elas não estão sozinhas, que aquele medo de dormir sozinho, Jesus está ali com elas na hora que elas estão dormindo, né? Então a gente vai contextualizar a história para que as crianças entendam quem é Jesus de forma prática e de forma real, que as crianças consigam perceber esse amigo Jesus de todas as horas, que chega e que muda a história, tá certo? E aí quando você convida as crianças para orar, então uma oração muito importante de ser feito junto com elas é a oração de entrega, de confissão. Essa oração muito simples, você vai falar e as crianças irão repetir. Né? Vai dizer, querido Jesus, eu te convido a entrar no meu coração, a ser o meu Senhor, o meu Salvador. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, amém. Alguma coisa assim, né? Não precisa exatamente decorado, como eu estou falando para vocês, mas alguns pontos aqui que eu falei, eles são extremamente importantes, né? E aí é uma oração simples, mas que tem um efeito espiritual extraordinário. Então, se você não fez antes, esse é o momento de fazer a oração. Feito, né, o teatro, a história bíblica, então nós passamos para uma parte mais lúdica, mais, né, divertida da nossa programação. Pode ser uma música com coreografia, né, que nós já falamos a respeito de música, e também aqui nós temos uma outra proposta que é a lição com objetos. Como que é a lição com objetos? Nessa proposta da Tec Toc Toc, é Jesus quer estar sempre com você. Então o que a gente vai fazer nessa lição? Vamos pegar uma mochila, tá? E dentro dessa mochila nós vamos colocar alguns objetos. Objetos que vão lembrar lugares.
tá certo? E aí, você vai então combinar com as crianças. Você vai dizer para elas, olha aqui, crianças, Jesus, ele quer estar conosco em todos os lugares, certo? Certo. Pois então, eu vou tirar da mochila um objeto e vocês vão me dizer que local esse objeto representa. E aí, vocês vão me dizer se Jesus está conosco nesse local ou não. Combinado? Então, dentro dessa mochila ou mala, né? Ou aí você pode elaborar algo bem legal, né? Bem criativo, bem colorido. Você pode colocar, por exemplo, um balão ou um pratinho de festa de aniversário, um copinho de festa de aniversário, e aí você vai retirar da mochila e vai dizer, esse objeto, ele representa que lugar? Ah, festa de aniversário. Muito bem. E aí, será que Jesus está com a gente numa festa de aniversário? Sim, Jesus está conosco lá na festa de aniversário. Quem sabe um outro objeto que você pode tirar, né, de dentro da mochila, seja um travesseiro, por exemplo. Aí você tira o travesseiro e o que esse objeto aqui representa? Ah, é um travesseiro. A gente usa o travesseiro para dormir. Será que Jesus está conosco enquanto nós dormimos? Sim, Jesus está conosco lá no nosso quarto enquanto nós dormimos. Quem sabe uma bola de futebol? Você tira uma bola de futebol ou uma camisa de um time, né? E aí, Jesus, esse objeto aqui representa o quê? Ah, futebol. Legal. E Jesus está conosco lá no futebol? Quando a gente está brincando com os amigos, quando a gente está jogando bola, será que Jesus está conosco lá? Sim, Jesus está conosco. E aí o interessante é que a gente pode aproveitar esse gancho e já falar com as crianças sobre alguns comportamentos que de repente não são legais nesses ambientes, né? Como, por exemplo, brigar com um amigo no jogo de futebol, né? Ou na hora de dormir você ter medo, não precisa ter medo que Jesus está lá com você, né? Ou na festa de aniversário, quem sabe, né? Ser alguém que é egoísta, que quer a festa de aniversário só para ganhar presentes, né? Então, assim, não quer compartilhar, né? Porque às vezes a gente tem crianças que na festa de aniversário não querem nem compartilhar os presentes, não querem nem mostrar, deixar os outros chegarem perto dos seus presentes. Então a gente pode botar vários tipos de objetos que representem vários locais e então contextualizar com as crianças dentro dessa lição com objetos, ok? Uma próxima atividade que a gente vai ter aí na nossa tarde evangelística é o jogo de fixação. Para que serve o jogo de fixação? Bom, ele tem o objetivo de nós reforçarmos e percebermos o quanto as crianças entenderam a história bíblica e o que nós falamos até então. E esse jogo aqui é o Monte a Casa. Todas essas peças para montagem da casa, elas estão dentro do nosso material e você pode fazer o download delas. Aí você vai reproduzir do tamanho que você quiser. Tamanho A4, fazer grande, fazer de EVA, fazer de papel, fazer de papelão, enfim, o jeito que você quiser. Como o jogo funciona? No nosso manual já existem algumas perguntas prontas. Você vai fazer a pergunta, né? E a equipe, a sugestão é que você divida o seu público em equipes. A equipe que sabe responder, coloca uma pecinha da casa. Se errar, o ponto é da outra equipe. A outra equipe tem o direito de botar a pecinha na casa. E assim você vai, pergunta a pergunta, montando a casa. A equipe que montar a casa primeiro é a equipe vencedora. Assim a gente reforça alguns pontos, né, da história, do aprendizado da história e também faz uma atividade lúdica com as crianças. Muito importante, né? Se a gente for fazer algum tipo de premiação por conta da equipe que ganhou, em detrimento da outra equipe que não ganhou. Que nós não sejamos, né, não venhamos a criar ali um ambiente de rivalidade, nós temos que cuidar muito com isso, né, porque as crianças muitas vezes são extremamente competitivas,
Então que a gente não permita, né, que esse ambiente que não seja saudável se instaure no meio da nossa programação e que aquilo que a gente for dar a uma equipe, que a gente também dê a outra, né? Que todos no final saem ganhando, porque com Jesus, né, sempre que nós abrimos o nosso coração a Ele, todos nós saímos ganhando, né? Aí você pode fazer algumas estratégias para a equipe que respondeu, a equipe vencedora recebe primeiro, ou a equipe, né, que não venceu possa entregar o prêmio para a equipe que venceu, mas no final todo mundo ganha junto. Enfim, aí vai da sua criatividade, né, e daquilo que o Espírito Santo te conduzir a fazer. Ele é o nosso principal professor em todos os momentos. Ainda dentro do nosso material, nós temos alguns anexos que vão ser bem importantes. Nós falamos até aqui, sobre como desenvolver o programa, ok? A música, o teatro, a história bíblica, as atividades, né? Ele é tudo um modo da gente desenvolver o programa. No entanto, nós precisamos que as crianças estejam no local, né? Que elas venham. E para que elas venham, elas precisam ser convidadas. Então, você vai encontrar dentro do material para download um modelo de convite. É muito importante que você treine uma equipe, converse com algumas pessoas para que façam a distribuição desses convites. Eu quero te incentivar nesse momento a não realizar essa programação apenas para as crianças da sua igreja, mas aproveitar esse momento e sair nas casas ao derredor da igreja, nos seus vizinhos, quem sabe alguma comunidade mais carente que tenha no entorno da sua igreja, você reproduzir esses convites. No manual, os convites já estão pré-prontos, tem um link que você clica nele e te leva direto para o Canva, que é um aplicativo para que você possa editar o convite. Então você coloca ali a data, o horário e o local. O convite já fica prontinho, você imprime quantas cópias você desejar desse convite, se tem condições de imprimir colorido, amém. Se não dá para ser colorido, vai no preto e branco mesmo, mas você distribua convites e convide a comunidade. Eu posso te garantir, você faz isso pela manhã, à tarde, as crianças estão todas na sua igreja aguardando para a atividade começar. Eles realmente recebem muito bem esse convite. Eles estão sedentos pela palavra do Senhor. E dentro do convite, né, com uma equipe abençoada que vai estar indo de casa em casa, você já pode até mesmo fazer alguma estratégia, né, de evangelismo nas casas, de conhecer a comunidade, enfim, de convidar os pais. Quem sabe se você vai fazer na igreja local, tenha um grupo de missões da sua igreja local que vai estar recepcionando esses pais, acolhendo eles em um outro ambiente, tendo alguma palavra direcionada para esses pais. Ou seja, você pode aproveitar essa programação também para alcançar os adultos e as famílias. E já deixa no final da programação os dias, os horários de cultos da sua igreja também já anunciados para que as pessoas possam retornar, né, ou em outros momentos, em outras atividades da igreja. Se você estiver fazendo em outro ambiente, em praças, né, ou na escola, aí você vai descobrir ali na escola mesmo como que você faz para estar entregando esses convites. Se a própria direção convida os alunos ou se eles vão desejar que vocês passem de sala em sala convidando os alunos. Aí você vai ver com a realidade da escola, ok? Quando as crianças chegarem até a programação, tenha uma equipe festiva, tenha uma equipe animada, tenha pessoas coloridas, né, já super dispostas para recepcionar, porque a recepção ela é, né, importantíssima.
Então as crianças vão chegando, você vai perguntar o nome e vai colocar um crachá nelas. E esse modelo de crachá também está no material. O crachá é muito importante porque nós precisamos chamá-las pelo nome. Então, quando for escrever o nome do crachá, pergunte: como que eu escrevo o seu nome? Isso demonstra o interesse que nós temos pelas crianças. Meu nome é difícil. Eu me chamo Andresa, só que meu nome é com S. Um S só. Então, acontece de tudo. Me chamarem de Andressa, escreverem meu nome com 2 S's, ou então escrever meu nome com Z, mas eu sou Andresa com um S só. Percebe? Assim como eu tenho a particularidade do meu nome, existem tantas crianças com nomes também, né? Com uma escrita, uma grafia diferente. É importante que a gente pergunte: meu amor, como que eu escrevo o seu nome? Eu escrevi certo? Isso demonstra o quanto nós estamos interessados por elas, tá certo? E ao final da programação, não vamos despedi-las de mãos vazias. Então, dentro do material, nós temos um cardzinho para você imprimir, que é uma lembrancinha. Tá ali uma figurinha de Jesus dizendo: fique sempre com o amigo Jesus. Esse card você pode imprimir no tamanho que você quiser, pequeno, né, grande, e ele pode vir acompanhado de um pirulito, ele pode vir acompanhado de um joguinho, ele pode vir acompanhado daquilo que você tiver, né, condições de estar oferecendo como brinde para as crianças. Eu já tive oportunidades em que eu fiz esse card, né, como um cartão de visita. Eu também já fiz ele como imã de geladeira e eu também já fiz ele como adesivo. Todas as 3 opções foram muito legais. Quando a gente faz com um papelzinho assim mais simplesinho, normalmente você vai encontrar esse papelzinho atirado pelo local ali do evento, porque a criança vai ficar interessada no doce e vai jogar o papelzinho fora. Mas se você gostaria que realmente a criança levasse esse cartãozinho para casa, invista para que esse cartão seja algo mais durável, ok? Ele está à disposição no nosso material para download e você pode reproduzi-lo da forma que desejar. Já estamos caminhando para o final do nosso treinamento e aqui tem mais 2 recursos que vale a pena a gente abordar. O primeiro deles é o trabalho manual. Nós temos um trabalho manual sugerido dentro do material. No entanto, na grande maioria das nossas programações, não tem como a gente parar para as crianças fazerem uma pintura, ok? Então, uma sugestão é: você pode reproduzir esse material e dar junto com a lembrancinha para que a criança leve para casa. O trabalho manual, ele é uma sugestão. Então, você fique à vontade para utilizá-lo ou não. E outro recurso, esse sim muito importante, são os nossos painéis. Nós temos esse painel bem colorido, tanto em formato vertical quanto horizontal, que ele vai te ajudar na tua decoração. Então você vai fazer uma decoração bem legal, né, lá para a sua tarde evangelística com as crianças. Você pode mandar fazer um banner com esse painel. Você pode reproduzi-lo com EVA, se você tem aí na sua igreja alguém que faça pinturas, ou então projetá-lo no telão. Você já tem aí uma imagem bem legal para a decoração do ambiente da sua tarde evangelística. Espero que tenha ficado claro para você e que enquanto eu esteja falando aqui, o Espírito Santo esteja ministrando no seu coração e convencendo você de investir tempo e o seu coração em alcançar crianças. Eu gostaria de te encorajar nesse momento a não olhar para os seus recursos, mas você focar na importância de alcançar as crianças. Quem sabe você tem aí apenas 3 pessoas e elas já são o suficiente para que você realize essa programação para mais de 100 crianças. Eu falo isso porque nós realizamos essa programação em escolas e nós somos entre 3, no máximo 4 voluntários. É bem possível fazer isso.
O Espírito Santo ele vai te capacitar. Ore ao Senhor e peça os recursos e Ele vai ser com você. Eu quero deixar aqui o meu muito obrigado a você que esteve conosco até o final desse treinamento. E eu faço um convite. Vamos contar às crianças que Jesus está batendo à porta do seu coração. Deus te abençoe e até um próximo treinamento.